Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Esse é um texto muito conhecido, mas pouco vivido. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Meus irmãos, qual é a nossa tarefa primordial enquanto igreja? Porque a igreja tem se envolvido em muitas coisas nesse século em que nós estamos vivendo. A igreja está cada vez mais mercantilizada. Em muitos ministérios, a ênfase já se tornou os produtos confeccionados pelo próprio ministério. Há ministérios que têm a ênfase, por exemplo, na venda da mensagem do pregador. São homens que são especialistas em discurso e o ministério gira em torno desses discursos. Há ministérios que têm a sua ênfase na música, no show, no espetáculo. E em tantas e tantas vertentes que a igreja tem abraçado e tem escolhido para si como prioridade. Mas se nós estivéssemos aqui diante do Jesus encarnado, né? Porque Jesus está aqui, amém? Mas se estivéssemos diante dele encarnado e perguntássemos assim: Senhor, qual é a tarefa prioritária para nós? Qual é a tarefa mais importante para a tua igreja? Em outras palavras, mestre, qual é a nossa praia? Jesus iria dizer: fazer discípulos. Essa é a grande comissão que nós recebemos. Nós precisamos fazer com que as pessoas vivam em ligação uma com as outras e demonstrem os frutos desse amor que recebemos de Deus, porque Deus é amor, e os frutos também da nossa fé, não de uma religiosidade, mas de uma fé genuína, de uma fé autêntica. É isso que Jesus espera dos seus seguidores. O grande modelo que nós temos na Bíblia para isso é a igreja de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí para a gente dar uma conferida lá. Atos, capítulo 2, verso 42. Todo mundo já achou aí? Atos 2. O que é que diz aí? Diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ao ensino, à comunhão e às orações. Eles quem? Os discípulos. Mas em que nível? Quais deles? Quantos deles? Todos. Se você ver o versículo anterior, o texto está falando dos que aceitaram a mensagem. Todos quantos se converteram ali naquele sermão que Pedro fez, né? Um sermão, talvez sem dúvida, um dos mais impactantes da história do cristianismo. Você vê que todos eles perseveravam. Na doutrina dos apóstolos é o quê? Palavra, estudo da Bíblia, dedicação ao conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Segundo, a comunhão. Eles estavam juntos. Eles se encontravam,
Eles se reuniam assim como a gente se reúne aqui, nessa noite de domingo, mas eles estavam também de casa em casa. E se dedicavam às orações. Essa ligação é discipulado. Veja a continuidade do texto, verso 43 de Atos. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um segundo ou conforme a sua necessidade. E, verso 46, veja o que é mais impressionante. Todos os dias, repita comigo. Mais uma vez. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Essa era a grande ênfase da igreja primitiva. Essa era a praia deles. Palavra, comunhão, oração, compartilhar, suprir a necessidade daqueles que mais precisavam, chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram, adorar a Deus, todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa. Ah, pastor, e como é que a grande comissão ela era cumprida? Como é que eles iam fazer missões? Está aí, verso 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O evangelismo é natural, pelo estilo de vida que os irmãos tinham. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, essa expressão não é minha, mas não existe um plano B para a igreja. Jesus não deu debaixo do céu nenhuma outra estratégia para que a gente faça discípulos. Existem organizações para-eclesiásticas, né, como a gente chama, organizações que não são igreja, mas trabalham para cumprir a missão que Jesus deixou. Mas essas instituições, elas não substituem a igreja em hipótese alguma. Inclusive, há muita gente que, em nome dessas instituições para-eclesiásticas, elas deixam de congregar. Não se reúne mais como igreja. Não, eu fundei uma missão aí, eu estou nessa missão com a galera, preciso de igreja. O que é que vocês fazem? Não, a gente evangeliza, ganha pessoas. E onde é que estão essas pessoas? Estão na igreja. A igreja que o cabo nem vai. Né? Porque a grande estratégia que Jesus deixou debaixo do céu foi a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos. E a tarefa de fazer discípulos. Então, infelizmente, há muita gente desconexa. Há muita gente separada da vida, da proposta de vida que Jesus deixou. E veja só como é interessante. Para quem Jesus dá a grande comissão? Para os discípulos. Discípulos que deveriam fazer discípulos. Quando nós pensamos em crescimento de igreja, implantação de reino de Deus, a grande estratégia, o grande plano de Deus para o crescimento, tanto numérico quanto qualitativo, porque isso é que é essencial. Jesus não está em busca de multidão ou de multidões. Jesus está em busca de gente que aprenda a amá-lo, a segui-lo, e assim possa ser uma representação do seu corpo aqui na terra. Então não existe outro plano de crescimento, e aí pode ser numérico, como foi aqui em Atos, nesse grande avivamento, despertamento, mas essencialmente tem que ser qualitativo, porque discipulado é compromisso. E aí Jesus chama
a multidão através dos seus discípulos para que esses venham fazer outros discípulos. E Jesus passou a maior parte do seu tempo, dos 3 anos que ele passou ministrando, servindo, ele passou discipulando. Jesus curou enfermos? Curou. Jesus libertou endemoniados? Libertou. Jesus levantou quem estava caído? Levantou. Ele ministrou perdão. Ele ensinou muita coisa. Mas a ênfase do ministério dele foi com aqueles 12 ali. A maior parte do tempo ele estava discipulando os seus. E o que é que ele esperava desses? Que pudessem reproduzir o que haviam recebido de Jesus. Não tinha como falhar, a não ser que eles abrissem mão da reprodução. Mas o plano de Jesus era que eles fossem e obedecessem à sua instrução de fazer outros discípulos. Agora, veja só, eu não sei quantos viram, hoje no Jornal Correio saiu uma nota da nossa igreja e do nosso projeto para essa nova sede, que é o projeto Luz da Vida. É um projeto que vai levar direção, que vai levar conhecimento, que vai levar transformação de vida, vai levar essencialmente a vida de Deus através dos discípulos de Jesus, onde quer que esse projeto chegue. E dentro da apresentação desse projeto, nós tivemos o testemunho de uma pessoa. Quem viu o jornal hoje? Não. Quem viu o jornal? Levanta a mão. Algumas pessoas viram. E nós tivemos um pequeno depoimento de uma pessoa da nossa igreja, Élida, né? Esposa de Guilherme. E assim como foi semana passada a Ravi escreveu um texto assim sobre o que esse ministério representa para a vida dele. E Élida escreveu também. Élida escreveu o seguinte. Ela disse assim: para mim, o mundo não tinha mais cor nem graça, mesmo que nunca me faltasse nada. Deus usou esse ministério para mudar a minha vida e me curar de uma depressão profunda. Hoje eu trabalho para que outras pessoas também encontrem esta alegria plena, né? E quando a gente olha para a vida de Élida, o que foi que aconteceu com ela? Que segundo o depoimento, e para quem conhece eles de perto sabe, que Élida era uma pessoa que não levantava da cama para nada. Tamanho, o estágio e o grau de depressão a que ela chegou. Ela simplesmente não tinha vontade de viver. Tinha tudo. Um mestrado, ela tinha condições, ela tinha um marido que a amava, mas ela não tinha vontade de viver. Era uma depressão terrível. E Guilherme sofria com aquilo, porque via a mulher naquele estado e não podia fazer nada por ela. E o que foi que aconteceu na vida de Élida? O que aconteceu é que alguém em algum momento falou de Jesus para ela. Um discípulo teve o cuidado de reproduzir a vida que havia recebido de Jesus na vida dela. Então, em algum momento, alguém investiu em oração pela vida de Élida. É verdade que isso não foi papel de uma só pessoa, porque algumas pessoas, inclusive eu, oraram por Élida nesse processo. Mas Deus levantou alguém para acompanhar a vida de Élida. Nesse caso foi a pastora Sheila. Sheila teve a sensibilidade de colar em Élida. Teve o cuidado de, em alguns momentos, acompanhar a Élida. Sheila precisou suportar Élida em amor algumas vezes, porque não é fácil você caminhar com alguém num estágio grave de depressão. Que a gente quer estar junto de quem tem alguma coisa para nos oferecer, nem que seja um sorriso, né? A gente quer estar junto de quem tem o astral lá em cima, de quem nos apoia, de quem está sempre falando coisa boa para a gente, mas de quem não tem nada para nos oferecer. E a pastora Sheila
reproduziu essa vida em Hélida. Investiu. Ao ponto de hoje, mesmo diante de dificuldade, de decepção, por que não dizer de tribulação, Hélida não baixar a cabeça, prosseguir glorificando a Deus, reconhecendo a vontade de Deus na sua vida, curada, sarada, obviamente ela permanece conectada a outras pessoas que estão juntos. E assim a vida de Deus vai se reproduzindo. E eu tenho plena certeza que o fato dela não baixar a cabeça, não voltar para a depressão, não significa que ela não sofra, que ela não tenha chorado e que a perda que ela teve recentemente não tenha doeu pra caramba. Mas ela sabe hoje e que Jesus está nos céus e deixou o seu Espírito pertinho dela para consolar, fortalecer, restaurar, e é com quem ela tem buscado intimidade para enfrentar as dificuldades da vida. Mas para que ela chegasse onde chegou, ela precisou de alguém que reproduzisse a vida de Jesus na vida dela. Isso é discipulado. Essa é a nossa grande tarefa na igreja. Mas sabe o que é que eu percebo? Tristemente, eu reconheço que há um grande inimigo do discipulado. Aliás, esse inimigo sempre existiu, mas nos nossos dias a coisa é muito mais latente. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou lhe dizer. Porque um dos maiores problemas em relação ao discipulado, um fator que se apresenta como a maior oposição do discipulado nos nossos dias, se chama resistência pessoal. Resistência pessoal. Resistência em que sentido? Resistência à mudança. Resistência à transformação. Resistência ao crescimento. As pessoas, elas não querem se dispor a esse processo de transformação e de mudança. Preste atenção. Na minha opinião, o fato de existir uma tensão natural entre essa transição da infantilidade, presta atenção, porque Deus está falando comigo e está falando com você. O fato de existir uma tensão nesta transição entre a infantilidade e a maturidade espiritual faz com que a maioria de nós não queira ser acompanhado, não queira ser discipulado, não queira compartilhar a vida de perto com ninguém. É por isso que se você promove um show evangélico, a igreja está lotada, ou o clube, ou a associação, o que seja. É por isso que no domingo à noite é muito mais fácil de nós encontrarmos as pessoas, porque não há ligação, não há conexão, não há interação, não existe relacionamento de fato aqui, meus irmãos. Não significa que Deus não fala, Ele fala. Não significa que a gente não adore, a gente adora. E em nome de Jesus Ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mas isso também não significa que nós estejamos no domingo à noite crescendo conforme o Senhor deseja que nós cresçamos. Sabe por quê? Porque domingo à noite não produz discípulo. Vou dizer bem claro novamente. Domingo à noite não produz discípulo. De jeito nenhum. Diga isso para quem está do seu lado. Domingo à noite. É aquele coração, sabe? Presta atenção aqui, ó. Coração duro. Jesus, porque Jesus ele tem poder para fazer qualquer coisa, meu irmão. Nós temos visto isso. Jesus liberta do cigarro ao crack.
Jesus liberta. Jesus transforma. Mas o que eu vejo muitas vezes é Jesus operando milagre em algumas áreas da vida de algumas pessoas, e outras áreas a pessoa se bloqueia, ela coloca como que um escudo e diz, olha, tá bom, rapaz, eu já mudei demais, eu não preciso mais ser transformado, eu não preciso mais de confrontação, porque afinal de contas, né, para quem eu era, já melhorei 100%. Nadinha. Nada disso. Às vezes a gente reconhece o poder de Deus que foi manifesto, a salvação, a gente dá glória a Deus, mas no fundo a gente permanece como um bocado de bebezinho, cheio de egoísmo, de egocentrismo, cheio de vaidades individuais, cheio de algum comodismo. E a gente diz, Jesus, olha, obrigado, o Senhor me salvou, me libertou, mas daqui para frente deixa que eu vou tocando, porque eu me garanto. E não é assim. Acaso pode o barro dizer ao oleiro, o que é que você está fazendo? Qual é a tua, Senhor? Ele é o oleiro, nós somos o barro, meu irmão. E discipulado tem a ver com isso. Porque é nessa relação que a nossa maturidade vai sendo promovida. É nessa intimidade. Alguém já disse que palavras de elogio ou palavras de incentivo nos fazem crescer até certo ponto. Porque a partir daí, somente a confrontação é que é capaz de nos levar a um outro nível de crescimento com Deus. E a resistência, ela se manifesta a partir do momento em que eu não quero muita intimidade com ninguém. Eu não quero que as pessoas vejam quem eu sou de fato. Eu não quero que as pessoas vejam como eu vivo. Eu não quero que ninguém conheça esse meu defeito, esse meu desvio de temperamento, porque senão pode ser que não me aceitem mais. E aí a gente põe um bocado de máscara. E a gente vai vivendo mascarado aí. E não existe coisa mais fácil nesse mundo do que você se passar por crente. Essa é a verdade. Você aprende 2, 3 jargões aí, está aprovado, varão. Os pastores que mais me deram dor de cabeça na vida, vou dizer, eu falo porque falo, que mais me deram mais dor de cabeça eram aqueles que me chamavam de varão. Varão valoroso. Quando eu me apresento a um homem de Deus assim, ele me diz, servo, aí eu chego a me arrepio de medo, né? Servo, como vai? Eita, Jesus, me proteja. Lá vem coisa, né? Porque no discipulado não cabe essas coisas. As máscaras, elas são colocadas de lado. Claro que tudo ao seu tempo, tudo no tempo de Deus, não adianta a gente também forçar a barra. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente peca por esperar atitudes de crentes e de pessoas não crentes. E uma coisa não tem como funcionar dessa forma. Né? Porque a gente é falho, às vezes a gente chega aí na igreja cheio de mania errada, cheio de mazela, né? Como diria o pastor Alexandre Ximenes, que na história da salvação a gente só entra com os pecados mesmo, o resto é Jesus que faz, né? É a fé e os pecados. E quanto mais a gente olha para dentro de si, caminhando com Jesus, a gente reconhece que menos a gente vale e tudo depende dele mesmo, é pela graça. Mas o fato é que a proposta de Jesus para nós é de relacionamento íntimo, gente. E quantas vezes a gente não vê, a pessoa chega, e eu vou usar um exemplo de um outro pastor, que você está conversando com a pessoa assim, a pessoa vai lhe contar uma história da vida dela, né? Diz, rapaz, pastor, eu queria confessar um pecado. Qual foi o pecado, meu irmão? O pecado é que eu fui pegar onda hoje e eu roubei um strep. Você diz, mas rapaz, você roubou um strep? Como é que você faz? E o cara esqueceu de dizer que na ponta do strep tinha uma prancha.
Né? É. É desse jeito. É desse jeito. Né? Como... É. E no discipulado não cabe essas coisas, meu irmão, porque isso é você enganar você mesmo. Não há crescimento nisso. O que há muito é confusão. E tem muita gente assim na igreja pela metade, né? Entrega o coração para Jesus, mas algumas áreas o cara fica lá resistente. Não, peraí. Né? Aí não quer estar junto, não quer se conectar, não acha pequeno grupo assim tão importante, não quer ser acompanhado por líder nenhum, porque ele acha que sabe o caminho. E há muitas igrejas, infelizmente, vivendo essa realidade. Eu vou dizer uma coisa para você, a nossa também, em relação ao padrão de Jesus, está muito distante. Eu digo isso como pastor, com o peso da responsabilidade que me cabe. A nossa também, em matéria de discipulado, a gente tem que caminhar muito para chegar àquilo que Jesus espera de nós. A boa notícia é que o Senhor já começa a tratar isso. Amém? Deus está trabalhando para que a gente cresça. Amém? Veja só o que é que a Bíblia diz a respeito disso aí. Provérbios capítulo 27. Abra comigo aí, Provérbios 27, versos 5 e 6. Provérbios 27, versos 5 e 6. Porque, como eu estava dizendo, essa resistência é uma característica muito latente na nossa geração. É muito mais fácil o cara entrar na igreja, chegar lá, dar o dízimo, louvar e continuar vivendo do jeito que ele quer, do que ele ter que prestar contas para alguém. Como está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua vida de oração? E a vida financeira, como é que está? E aqueles cheques sem fundo lá, tu conseguisse resolver? E não é para condenar ninguém não, meu irmão. Isso é um tipo de relação que, claro, não se pode invadir o espaço, mas eu estou lhe apresentando um modelo a que nós precisamos chegar. Por que não? De repente, um irmão da liderança da igreja poder chegar para mim e dizer, pastor, vem cá, naquele dia lá na sua casa eu vi uma coisa que me preocupou. O que é que está acontecendo? Né? Porque para a nossa geração, esse tipo de confrontação é desamor. E eu vou provar a você pela palavra que não é verdade. Está aí, ó. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Né? Tão bonitinho, né? Tão bonitinho, Joãozinho. Só falta bater na mulher, mas é uma bênção na igreja, é uma bênção. Precisa ver o dízimo desse homem, rapaz. Né? E isso é muito sério. É melhor a repreensão feita claramente, de forma transparente. E claro que não é chegar aqui e expor a vida diante da igreja, não. É no âmbito do discipulado, do caminhar junto. E esse nível de intimidade, ele vai se aprofundando na medida em que os dois vão se conhecendo. Né? Não é, como eu disse, não é invadir o espaço, não é forçar a barra para mexer na individualidade de ninguém, mas eu quero que você entenda que o projeto de Deus é que a gente chegue nesse nível. Claro que nunca nós teremos todo mundo absolutamente íntimo da vida de todo mundo, porque qual foi o paradigma de Jesus? Qual foi o modelo, o padrão que Jesus deixou? Jesus tinha 12 no seu ciclo de intimidade. Dos 12 ele tinha 3. Obviamente. E nós vamos estar tratando a respeito disso
nas próximas semanas. Mas o primeiro passo que nós precisamos entender, meus irmãos, é que a grande expectativa de Jesus em relação à sua igreja é que nós sejamos obedientes em relação à principal tarefa que ele nos deu, que é fazer discípulo. Amém? Agora, continuando. Discipulado é uma via de mão dupla. Você pode repetir comigo? Discipulado é uma via de mão dupla. E em dois sentidos. Uma via de mão dupla em dois sentidos. Primeiro, porque Jesus disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos. Aqueles que estavam ali sendo discipulados, recebendo cuidado, recebendo direcionamento, aqueles que estavam ali recebendo às vezes repreensão. Veja que exemplo, né? Que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Muito bem, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Aí dali a pouco Jesus vai dizer o que é que ele precisa passar. Vocês se preparem, porque o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai apanhar bastante, vai sofrer, ele vai inclusive ser morto. Aí Pedro pega Jesus assim: mestre, vem cá, me dá licença aqui. Rapaz, não diga um negócio desse, porque a situação já está difícil, né? A gente deixou tudo para te seguir. O Senhor vai dizer que vai morrer, vai acontecer tudo isso, o pessoal vai ficar triste ali, vai ficar cabisbaixo. Tomé, coitado, né? O homem já não tem fé. O Senhor dizendo um negócio desse, Jesus olha para ele e diz: o que é que diz? Para trás de mim, Satanás. Né? Porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E que repreensão. Aí Pedro poderia ter feito assim: eu vou-me embora. Que caba mais ignorante, né? Peraí, seu Lunga, precisava disso tudo, né? Para você ver que o discipulado, ele tem essas duas vias. Que Jesus amou, perdoou, aceitou, ensinou, direcionou, protegeu, guardou. Mas quando num discipulado é necessário se confrontar a alguma área, é preciso se submeter a esse discipulado. E aí, aqueles homens durante 3 anos receberam esses cuidados, orientações e, enfim, a amizade de Jesus, e eles agora teriam que produzir na vida dos outros tudo quanto haviam recebido do Mestre. Amém? 2 vias, porque eu recebo discipulado, eu recebo cuidado, eu recebo direção, para depois eu ir passar aquilo que eu recebi. Porque se o sujeito só recebe, virou pai de santo, né? Ele só recebe, não abençoa, não frutifica. Segundo, e aí a segunda dimensão desse discipulado, é que enquanto um líder deseja acompanhar a vida de alguém para praticar um discipulado eficaz, o discípulo precisa se sujeitar ao discipulador. Não é só o fato de eu receber discipulado e passar discipulado. É uma via de mão dupla, porque eu tenho um discipulador que está preocupado em cuidar de uma vida, e uma vida que precisa entregar-se, submeter-se ao discipulado. Entende? Então, não espere que esse discipulado seja feito somente de elogio, de beijinho, como o texto que a gente leu. Porque está lá em Provérbios 3,12, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai disciplina seus filhos. Isso é discipulado. Mas, gente, que coisa difícil nos nossos dias a gente conseguir promover essa ligação. Por causa dessa resistência. Às vezes
é um mimozinho, sabe? Um mimozinho que o sujeito tem, é um pecadinho de estimação. E ele diz, poxa, eu não vou abrir mão disso, então é melhor eu me esquivar aqui pela tangente, essa história de estar ligado a alguém, de eu ter alguém sobre a minha vida, que nada. Às vezes num relacionamento com filhos, às vezes a pessoa não sabe disciplinar seu filho, não sabe educar o filho, e precisa de ajuda, de alguém que chegue e diga, às vezes o cara faz isso porque ele nem teve em casa, né? E aí ele precisa de ajuda, de alguém que o acompanhe, que o mentoreie, de alguém que vá junto dele e diga, rapaz, será que não dava para conduzir essa área aí de um outro jeito? E aí orar junto, tratar junto, enfim, o crescimento só se dá dessa forma, meus irmãos. Porque, como eu disse, domingo à noite não produz discípulo, não. Pergunte aos líderes de pequenos grupos o tanto de dilemas que se chegam a eles. E às vezes você tendo um acompanhamento é difícil de tratar, imagine solto. Cada um por si. E Deus às vezes, né, a favor de todos, às vezes, porque às vezes a gente nem acha que Deus está trabalhando por nós, mas Ele está. Discipulado, ligação, intimidade, esse é o plano A de Deus. Amém?